Beleza? Então agora você já sabe onde entrar nas operações. A pergunta é, onde sair? Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os pontos de saída de uma operação. Então no último vídeo você aprendeu onde entrar, né? Algumas formas de entrar. Agora a gente precisa saber também quando sair, que é quando você de fato vai ter a movimentação na sua conta, tá? Qualquer movimentação numa conta em que você não tenha uma saída, aquele dinheiro não é seu. Tá? Aquilo ali é só uma oscilação no mercado. Então é muito bom que você tenha isso em mente para você não ficar naquela ansiedade de eu vou sair agora porque eu tô com mais lucro, eu vou sair agora para evitar um stop e tal. Beleza? Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E é claro que se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada aí na descrição. Eu tenho certeza que tem alguma delas que você vai gostar, tá? E eu tenho o desconto para vocês também, então dá uma olhada aí. Bom, a maioria de vocês sabe que existem, né, os stops e os alvos para quando a gente sair da operação, para você sair ou com um pouco de prejuízo ou sair no alvo, né, no seu objetivo financeiro. Só que existem alguns tipos de formas de você sair. A maioria das pessoas como trader vai utilizar alvo e stop, ou pelo menos um stop, tá? Se você está chegando agora no mundo do trade e você não sabe o que é um stop, o stop é uma ordem que você coloca que serve para poder dizer, bom, até quanto eu estou disposto a perder nessa operação para tentar ganhar o que seria o meu alvo da operação, beleza? O mais comum é o 1 para 1, onde você arrisca 1 para ganhar 1, arrisca 100 para ganhar 100, arrisca 200 para ganhar 200, arrisca 10 mil para ganhar 10 mil. Existem métodos em que as pessoas entram arriscando mais do que estão buscando ganhar. Isso faz com que você precise ter um nível de acerto muito grande. Existe, eu não recomendo, óbvio, porque os sinais ficam meio contra a gente, né? Você acaba precisando ter uma taxa de acerto de 80%, e qualquer pessoa que opere no mercado sabe que ter uma chance, uma taxa de acerto de 80% é bem difícil. Então o ideal é que você tenha uma facilidade ali para você ter uma margem de erro maior e ainda começar lucrativo, tá? Então o método mais comum que a gente tem para poder colocar risco-retorno é o alvo stop, né? É o risco-retorno, que é pelo menos 1 para 1. Depois disso, você vai ver muita gente utilizando 1 para 1,6, que é o método do Stormer para muitos dos sinais, né? Ele entra arriscando 10 para ganhar 16, ele entra arriscando 100 para ganhar 160. Existe o meu favorito, que é o 2 para 1. Por que ele é o meu favorito? Porque se eu acertar 40% das vezes, eu ainda ganho dinheiro, beleza? Então isso daqui facilita bastante pra gente quando você tem risco de retorno de 2 para 1. Isso significa que você pode ser um trader totalmente mediano, você não precisa nem ser bom. Se você for mediano e seguir um risco retorno 2 para 1 e um sinal consistente, você vai ganhar dinheiro. Pouco, mas você vai ganhar dinheiro, beleza? E acertando 50% das vezes é maravilhoso. E aí a gente tem também o sistema de condução, que é o seguir tendência, né? E aí você só tem um stop, você tem um limite de perda, mas você não tem um objetivo de ganho, então você pode acabar seguindo aquilo ali para sempre. Bom, para esses sinais de saídas, nós temos então indicadores que vão mostrar para a gente tem sinal de candle e o sinal de quando aparece o seu sinal de entrada contra a sua posição. Vamos falar deles aqui e vamos olhar direto no gráfico também, porque é melhor. Bom, o que são os sinais de indicadores? É quando aparece alguma coisa, quando o indicador mostra algum valor ou o preço faz alguma coisa em relação ao indicador que diz que olha, é a hora de sair. Tá? Isso aí é um critério muito de você mesmo. Eu vou usar um exemplo aqui que eu já fiz em alguns outros vídeos, que é o da banda de Bollinger. Quando a gente está operando aqui, esse aqui é o gráfico da loja de renda no gráfico diário, tá? Então, se a gente está comprando, eu decidi que eu vou comprar toda vez que o meu candle fechar abaixo da banda de Bollinger, e eu vou sair no segundo candle dentro da banda de Bollinger, no segundo candle de alta dentro da banda de Bollinger, esse daqui é o meu sinal. Esse sistema, por exemplo, ele não tem stop. Você entra nele aqui e não importa se ele vai continuar caindo, se ele vai vir lá em cima, você só vai sair quando ele fizer o segundo candle aqui,
beleza? Isso não é um sinal que aparece muito, mas eu resolvi usar ele como exemplo, porque já tem os vídeos do backtest no dedo aqui, em que eu uso esse setup de banda de Bollinger, beleza? Então aqui de novo, ó, ele fez esse sinal aqui, compraria aqui e sairia no segundo candle branco, seria esse ou esse, beleza? Então 0,73. Se você por acaso não entrou nesse, a entrada seria aqui e você sairia nesse daqui com 6 e poucos por cento. Ou seja, você está seguindo um sinal de saída baseado em indicador. Você sai quando o seu candle, né, o preço fecha dentro da banda de Bollinger. Existem outros sistemas também, como por exemplo o estocástico que eu falei da última vez. Eu troquei a cor aqui rapidinho porque alguém falou pra mim que pra ver no celular, né, com o meu candle preto e vermelho, tava ruim de ver. Beleza? Eu não tive tempo de te responder ainda, cara, mas se você por acaso tá vendo esse vídeo, eu tô vendo ali o que vocês estão comentando e eu vou sempre alterar pra poder melhorar, beleza? Obrigado aí pra todo mundo que falou sobre ou deu sugestão sobre o que dá pra poder fazer pra melhorar aqui pra vocês. Bom, então o sinal do estocástico seria o seguinte: a gente compraria abaixo de 20 e vende acima de 80. E é isso. Então você compraria aqui, seria compra aqui, né? Vamos colocar então aqui, seria uma compra aqui nesse fechamento do candle vermelho, e aí a gente teria uma saída aqui nesse fechamento do candle vermelho aqui em cima. Então entra aqui, sai aqui com 3,8%. Então você entra com o estocástico abaixo de 20 e sai com ele acima de 80, e esse daí seria o seu critério de saída, beleza? Então sairia sempre aqui, e essa é uma outra forma de você utilizar um oscilador para poder determinar quando você vai sair. Se você estiver seguindo com o sistema 9.1, por exemplo, o sistema dele é bem simples. O candle virou a 9 para baixo, você coloca seu stop aqui e aí você sai. Então, assim, vamos lá. A gente teve uma entrada aqui, certo? Ó, deixa eu ver se daqui é a média móvel de 9, ó. A gente teria uma entrada aqui e vai seguindo. A partir do momento que o primeiro candle virar a média de 9 para baixo, como é esse daqui, a gente teria um stop que inicialmente ficaria aqui, certo? A gente entra aqui nesse ponto e aí depois teria um stop que ficaria aqui. Bom, conforme foi andando, no momento que esse candle aqui vira a média para baixo e fecha abaixo dela, né? Isso é importante também, para mim pelo menos, eu coloco meu stop aqui. Se ele não pegou meu stop, eu vou saindo. Ó, esse daqui virou ela para baixo, eu subo meu stop um pouco mais. E aí, esse daqui vira ela para baixo, eu subo meu stop um pouco mais, até que o candle branco aqui, de fato, pega o meu stop e eu saio. Isso daqui foi uma operação que deu 23%, tá? Baseado no sistema de saída de indicador. Quando o indicador vira para baixo, eu movo o stop para poder sair. Tranquilo? Então, acho que ficou bem claro a saída por indicador. Agora, vamos ver como é que ele fica com um sinal na ponta contrária. O que é um sinal na ponta contrária? Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui do 9.1, porque o que acontece? A gente teria uma entrada aqui, certo, e acabaria saindo aqui. Depois ele dá uma outra entrada aqui em cima, a gente entra aqui e fica esperando. E vai seguindo, até um ponto em que ele vem aqui, ó, deu a saída aqui de novo, estopou, beleza, e a gente entra aqui, sem problema, e fica esperando, até que em algum momento vai vir um candle que ele vai fazer isso aqui, ó. De repente a gente veio e entrou aqui, e aí o nosso stop fica aqui, e ele vira para baixo. Então ao invés da gente ter um sinal de entrada aqui, agora isso aqui seria o stop, quando ele vira para baixo, isso aqui é um sinal ao contrário. Isso significa que a gente deveria entrar vendido no rompimento dessa mínima, e aí ele desce, rompe, volta, e aí ele fecha aqui, vira a média para cima, então a gente deveria sair da posição e entrar comprado a partir daqui e ficar fazendo isso todas as vezes. Maurício, qual desses dois aí você acha que é o melhor? Eu acho que o melhor é aquele que você seguir sempre. Eu sempre vou te falar isso, cara. A maioria das vezes você me perguntar sobre qual é o melhor é o que você seguir sempre. Porque não importa qual é o método, o que importa é se você executa ele constantemente, consistentemente, beleza? E a única forma de fazer isso é repetindo ele exatamente da mesma forma diversas vezes, e aí você vai ter a sua amostragem. Não tem como trader nenhum te dizer qual é o melhor, porque existem milhares de formas de você operar no mercado e ganhar dinheiro, beleza? Então tenha isso em mente. E aí você vai precisar escolher uma. Então ou você vai virar a mão ou você não vai virar a mão. Tranquilo? É só escolher uma. Vai dune ter, cara ou coroa, não importa.
Mas se você jogou cara ou coroa e decidiu, eu não vou virar a mão, não é para virar a mão. Você tem que fazer no mínimo 20 trades sem virar a mão, beleza? De repente então caiu coroa e você fala, eu vou ter que virar a mão. Só que se você virar a mão, você vai ter que virar a mão por pelo menos 20 trades até você ter o resultado e decidir se vale a pena ou não e comparar com os outros parâmetros, tá? Não existe um método muito rápido de fazer isso, você pode fazer muitos backtests, mas na vida real você vai ter que esperar e testar realmente, né, para poder saber como que vai ser o seu comportamento quando isso acontecer, ok? Então a gente já viu aqui com os indicadores, tanto o sinal de saída quanto o sinal contra a sua posição. Isso já aconteceu comigo, teve vezes que eu virei a mão, teve vezes que eu não virei a mão, e foi bem 50%. 50% das vezes eu ganhei dinheiro virando a mão, 50% eu perdi. 50% eu ganhei dinheiro sem virar a mão e 50% eu perdi. Então não faz muita diferença, é isso que eu estou tentando te falar aqui, tá? É só você escolher um e sempre executar ele. Então agora que você já sabe como é que faz essa saída baseado em indicador e para virada de mão também, vamos ver como é que funciona nos candles. Eu peguei aqui o mesmo gráfico de lojas Renner, só que eu botei na data de hoje, tá? Hoje é dia 24/6 e a gente está aqui vendo o último candle do dia, ele fechou esse dojizinho aqui. Como funciona um sistema de entrada e saída baseado em candles? É bem simples, na verdade. Você normalmente vai ter uma entrada no rompimento da máxima ou da mínima do candle, um stop na máxima ou na mínima do candle e um sinal de saída pelo menos 2 vezes maior, ou pelo menos uma vez maior. O que significa que, se de repente você estava seguindo e teve uma entrada nesse candle aqui, esse daqui foi o seu ponto de entrada, aqui em cima fica o seu stop, tá? Seria uma venda, e você buscaria um alvo de pelo menos uma vez o seu risco aqui para baixo. Como a gente faz para poder calcular isso? Bom, tem algumas ferramentas aqui. A gente tem aqui embaixo a ferramenta de risco-ganho, né? E a gente tem também a projeção de Fibonacci. A risco-ganho é a que eu mais gosto de usar. Eu ativo aqui o imãzinho e aí é só você clicar no seu ponto de entrada, arrastar ele para o seu ponto de stop e ele já vai calcular para você. Se você der 2 cliques nele, dá para poder alterar as propriedades aqui, viu? A linha de objetivo está em 2, agora eu posso colocar ele em 1 para 1. Então ele está dizendo que se eu entrar em 42,33 e o meu stop for aqui em 42, eu entrei em 42,33 e o meu stop é em 44,32, tá? Com isso daqui ele está falando, olha, para você ganhar pelo menos o quanto você está arriscando, você precisa sair em R$ 40,34. Se você quiser ganhar 2 vezes o quanto você está arriscando, você precisa sair em R$ 38,35. Isso facilita muito a vida. Essa é a minha ferramenta principal para medir alvos, porque eu gosto muito de entrar baseado em candles. Maurício, mas é padrão de candle? Não, na última aula eu falei que eu não opero padrão de candle, eu opero só candles. Então, independente de qualquer coisa, é assim que eu sempre operei, é assim que eu provavelmente sempre vou operar, porque eu me sinto confortável com isso. Desse método aqui, se aqui, nesses dias antes, você tivesse entrado nesse candle vermelho aqui, a gente teria então um stop aqui embaixo e teria um alvo que seria 2 vezes a amplitude desse candle para cima em 42,18 e acabaria então saindo aqui. E isso é uma das formas mais simples que tem de calcular risco-retorno. É você pegar o seu risco e colocar ele 2 vezes para cima. Maurício, esse é o ideal? Não, o ideal é que você aprenda a fazer uma leitura subjetiva, que você aprenda uma forma melhor de você arriscar menos para ganhar mais, porque aí você poderia tentar buscar alvos maiores. Tá? Mas isso daqui, como ele é um foco bem iniciante, é bem para quem está realmente perdendo dinheiro e não sabe fazer uma leitura, ou para quem está começando agora, esse é um jeito bem simples e que é rentável. Qualquer pessoa que já tenha assistido esse curso aqui e hoje seguir esses métodos e falar, cara, o meu sinal de entrada vai ser sempre esse daqui e eu vou sair sempre com 2 para 1, vai começar a ganhar dinheiro, vai começar. É só questão de tempo. De repente você vai fazer os primeiros 3 trades e vai tomar stop nos 3. Nos próximos 2 trades, se você acertar e for no lucro, você vai ter mais dinheiro que quando você começou. Então você paga os 3 stops e ainda vai ter lucro, tá? Então, isso daqui é uma das formas mais eficientes que existem, é você colocar isso baseado em candle.
Se você está buscando o 1.1618, tem duas formas de fazer. Você pode usar essa ferramenta de risco retorno também. Você dá 2 cliques nela, e aqui, onde a gente colocou aqui em propriedades 2:1, como a gente está buscando 1 para 1.6, essa ferramenta ele não permite que você coloque 1,6 ou 1.6, tá vendo? Ele sempre deixa número redondo, sempre número inteiro. Como eu faço então para poder fazer dessa forma? Eu coloco aqui que a minha linha de stop vai ser 10 e a minha linha de objetivo vai ser 16. Pronto. Com isso, o cálculo que ele faz é, bom, vou arriscar 10 para ganhar 16. Para a gente aqui não faz diferença, porque vai ser 1 para 1.6, tá? A proporção que tem. Então é um jeito bem fácil de fazer. Caso você queira colocar alguns alvos para realização parcial ou algo do tipo, você pode usar a ferramenta projeção de Fibonacci. E aí você clica aqui na mínima do candle que você quer entrar, arrasta para o ponto de entrada e dá um clique ali. Pronto. Com isso daqui, ele já está falando, olha, se você quiser sair em 100%, você tem que sair em 40,67. Se você quer sair em 1618, você vai sair em 41,62. Se você quer sair com 2 vezes o seu risco, você vai sair em 42,20. Tranquilo? Então você pode utilizar esse método também para poder medir. Você vai ver que em muitos backtests eu usei ele, é um método muito bom. Tem alguns sistemas que ele tem alvo de 2:1, de 1 para 1.6, alguns que a gente sai com 1 para 1 parcial e só no final, seguindo tendência, sai com o restante da mão. Então isso daqui é a forma que você tem de definir os stops e alvos, tranquilo? É bem simples, esses são os mais comuns. Maurício, mas e topo anterior e fundo anterior? Topo e fundo são conceitos um pouco subjetivos. De repente o que é um topo para mim não é um topo para você. Isso daqui para mim é um topo. Essa zona aqui, certo? Eu acho que todo mundo está olhando aqui e fala, não, essa aqui realmente parece um topo. Só que, de repente, você vai marcar o topo nesse nível aqui, ou aqui. Eu marcaria o meu topo nesse nível aqui. Então ele é um pouco subjetivo. Eu estou tentando deixar aqui de forma mais objetiva possível para que não fique dúvida para você. Beleza? Lembrando que isso daqui é um curso bem introdutório. Ele aborda de forma muito prática tudo que é realmente objetivo pra gente aqui no trade, que é o que mais funcionou para mim durante todo esse tempo e foi o que me fez começar a ganhar dinheiro nisso aqui. Mas não significa que para você, de repente, se você tem outro método, não vai funcionar, tá? Então, com isso daqui você já consegue operar, você já sabe basicamente tudo que você precisa. Agora você já sabe sinal de entrada, sinal de saída, operar na direção da tendência, forma de reversão. Você sabe quais são os principais tipos de indicadores, quais são os principais indicadores de cada tipo. Então, com isso daqui, você já tem tudo o que precisa para começar a operar. E agora, o que falta, então, é consistência. Falta treinar, 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 sempre da mesma forma. Não é para ficar pulando de indicador em indicador, não é para ficar pulando de sinal de entrada em sinal de entrada, não é para pular de método operacional, não é para ficar pulando de time frame. Você precisa escolher só um ativo, um time frame, um sinal de entrada, um método de risco retorno e executar ele pelo menos 20 vezes para poder saber se ele é rentável ou não, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz isso com a minha conta real, eu operei 100 vezes, eu fiz umas besteiras ali, fiz alguns métodos um pouco diferentes, mas você consegue ver lá, com o meu dinheiro real, o que aconteceu quando eu operei 100 vezes com risco retorno de 2:1. Tá? Então dá uma olhada aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você puder, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!